Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos a se inscrever no canal, a dar seu like e a compartilhar, para que demais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é salvação do Espírito. O texto inicial se encontra lá em Efésios, capítulo 1, eu vou ler do 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, mas a salvação a qual referimos não é a salvação desse corpo carnal. A salvação a qual Deus salvou, a qual Deus predestinou, a qual Deus tornou irrepreensível diante dele, foi a salvação do Espírito. O nosso Espírito já tinha a sua posição de salvos. Por quê? Porque a palavra diz, também acho que é em Efésios, que ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes dele criar este mundo, antes dele criar os seres, ele já tinha o Espírito do salvo para ele. Ele já tinha esse Espírito, o Espírito do salvo. E ele predestinou e elegeu para ele, como adoção de filho. Amados, teve que Deus fez esse corpo carnal, para quê? Para que o Espírito do salvo viesse habitar e viesse fazer a sua jornada aqui nessa terra. Porque Deus fez a terra, fez todas as maravilhas, e ele viu que nessa terra precisaria de um ser vivente, de ser humanos, de animais, para que esse mundo viesse ter algo. Então ele criou o homem. Depois do homem, Deus imaginou que o homem precisava de uma companheira e criou a mulher. Então, com esses corpos carnais, depois da consumação, depois que Cristo veio, que entregou uma nova aliança, foi entregue o Espírito Santo, foi entregue o Espírito dos eleitos. Então, todas as pessoas que nascem, que foi predestinado, que foi elegido, que foi adotado, tem o Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito escolhido, esse é um salvo. Então, nós proclamamos, nós em graça dizemos que somos salvos, por quê? Porque temos os bons frutos, o Espírito Santo nos testifica, temos temor ao Senhor, temos a fé em Cristo, em Deus, e sabemos que isso parte do espírito de um salvo. É por isso que sempre falamos que somos salvos. Aí o pessoal, muitos dizem, como é que é saber quem é que vai ser salvo? Amados, uma coisa eu digo. Nós temos o prazer de fazer sempre as coisas certas, as coisas do Espírito. Temos temor a Deus, vivemos por fé, temos esse compromisso, algo que sempre tem que estar ali alinhado com o que Deus quer de cada um de nós. Então isso é um testemunho, é uma demonstração dos eleitos, dos salvos, porque os que não são salvos, amados, vivem aí matando, vivem aí fazendo tudo o que quer, não tem, temor, são frios, nem importa o que fez, é mesmo que ter matado ali um inseto, é mesmo que ter feito alguma coisa com o inseto, eles não têm aquele amor, eles não têm aquele afeto, tanto faz como tanto fez. Então essas pessoas não estão inclusas, não têm o Espírito Santo de Deus, não é um Espírito salvo. Por quê? Porque o Espírito salvo tem temor, o Espírito salvo tem amor. Então sabemos diferenciar tudo isso. E isso é fácil, amado, da gente sabermos, da gente conhecer, porque a palavra diz que pela árvores conhecemos os frutos. Então, sabemos quais são os frutos bons, sabemos quais os frutos ruins. Sabemos sempre aquela pessoa não quer dar crédito para algo de Deus, a pessoa só quer algo carnal, só da sua carne, a pessoa não muda. Então, uma pessoa dessa, mas eu creio que não seja esse lado do Espírito salvo. Não tem a sua salvação espiritual. Por quê? Porque ninguém vê um ato o qual está levando para a espiritualidade. Você só vê o ato carnal, levando para a carnalidade.
Nós vivemos numa carne? Sim, vivemos. Muitas das vezes temos os nossos erros, sim, temos. Temos as nossas, nossas falhas, mas não permanecemos. Mudamos, vivemos no Espírito, tentamos fazer tudo ao pé, do certo. É difícil, mas sabemos controlar, porque em tudo somos discernidos. Temos o controle do nosso eu. Isso é o mais importante, amados. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, 15 e 16 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, mas por isso que sabemos, que somos salvos. Por quê? Porque temos um Espírito que nos testifica. E nessa testificação sabemos o que devemos ou não fazer. Sabemos o que está no nosso controle, o que está na nossa vontade, o que está, o que devemos ou não fazer. Se resume nisso. Então, quando sabemos, é porque o Espírito Santo testifica. Às vezes fazemos algo de errado, que vem o remorso, vem aquela coisa que você sabe que não está legal, que está errado. Então você, não, peraí. Aqui não está de acordo com os frutos do Espírito, aqui não está de acordo com o que é para mim que sou salvo. Então eu vou mudar, amados. Eu vou mudar aquele meu pensamento, eu vou mudar o meu ato de agir, porque eu sei que o Espírito Santo me testificou que aquilo ali não é o certo para mim, que não é o que eu devo fazer. Então tudo isso é um ato de ser salvo no Espírito. Então a palavra diz que não recebemos o Espírito de escravidão, que nos escraviza, mas um Espírito que nos dê liberdade, que nós temos que temer. E nós recebemos o Espírito que nos tornamos filhos de adoção, os filhos de Deus. Porque, amados, sabemos que antigamente ninguém tinha o Espírito Santo, ninguém tinha o Espírito, Deus não habitava em ninguém. Por quê? Porque eles estavam numa antiga aliança. Na antiga aliança era o quê? Era aquelas ordenanças a qual veio de Deus, mas de forma diferente. As pessoas não visaram o que realmente Deus queria que acontecesse. Então aquela primeira aliança foi uma aliança com defeito, foi uma aliança de condenação e morte. Então na nova aliança, a qual foi selada com o sangue de Cristo Jesus, com a consumação, os eleitos puderam receber de Deus o Espírito Santo, e Deus pôde habitar em cada um de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Então ele não deu, então fez com que os filhos, recebessem o espírito de filho adotivo. Então ele nos adotou como filho. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo. Porque sabemos que os gentios não eram pertencentes a Deus, mas Deus o quê? Os resgatou para ele, nos fazendo filhos amados, nos adotou para ele, fazendo o que? Herdeiro, fazendo com que viéssemos pertencer à família dele, à família de Deus, à família espiritual. É por isso que clamamos Abba, Pai. Obrigado, Senhor, por ser filha, por ser nosso Pai. Porque, amados, maravilhoso é servir a Deus sem medo, mas com temor. Servir a Deus, não porque éramos obrigados a fazer tais coisas, tais obras, não. Hoje fazemos porque sabemos que é o melhor, fazemos porque entendemos e conhecemos, tivemos o conhecimento e o entendimento da palavra genuína, fazemos com amor, fazemos com dedicação, fazemos com todo o aprazo em nossa vida. Antes fazíamos com medo, porque colocava ali, era pressionado: se não fizer isso, se não fizer aquilo, Deus vai castigar, Deus vai soltar a mão. E a pessoa fazia não por querer, não por querer, mas porque era pressionado a fazer.
E hoje fazemos por quê? Porque gostamos, porque entendemos e porque tivemos o conhecimento. E sabemos que essa palavra genuína nos dá paz, nos faz viver, nos dá harmonia para estarmos aqui todos os dias, trazendo uma mensagem. Não sou eu, mas todos os anunciantes da graça de Deus, que sempre traz o melhor, a melhor mensagem, a melhor explicação, para que todos venham entender, venham ter esse conhecimento e venham se dedicar a essa palavra, a palavra genuína, o evangelho genuíno de Deus, ao Novo Testamento. Porque, amados, Novo Testamento, Nova Aliança, é viver uma nova vida. Então não adianta eu que fui salva no Espírito, eu que recebi o espírito de filho adotivo, né? O espírito o qual nos torna adotivos de Deus. É por isso que clamamos Abba Pai, a palavra diz, e na mesma hora viver com o espírito de escravidão, viver lá na lei ainda. Não, amados, temos que viver o espírito livre, a liberdade ao qual Cristo nos libertou. Temos que viver essa liberdade inteiramente. Não viver hoje, daqui a pouco ser aprisionado pela religião, não. Temos que viver a liberdade ao qual Cristo nos libertou para sempre, porque onde é o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então vivemos essa liberdade, vivemos essa comunhão, em tudo somos testificados, porque o Espírito testifica o Espírito salvo. Então somos desse Espírito aí, estamos inclusos aí, somos testificados em tudo. Amados, a salvação não é nessa carne, fazemos muitas coisas, o qual somos apontados, mas o que faz é essa carne. É esse corpo carnal que vai colher as consequências. O nosso espírito não tem nada o que colher, não tem nada o que pagar, porque o espírito não faz nada, é espírito. Não faz nada. Agora, essa carne a qual está aqui, é a qual se locomove, a que faz ação, vai colher, vai ter a recompensa, vai ser disciplinado, vai colher o que fez. Mas o Espírito não. O Espírito do salvo permanece salvo mediante as suas ações, mas temos que ter a consciência que o Espírito é salvo, mas a sua carne, a qual fez a ação, vai colher o que está plantando. Então, tudo o que fazemos aqui, iremos colher aqui, seja boa ou seja má. Então, temos que ter esse reconhecimento, sendo obras boas ou obras más, tem a colheita. O espírito permanece salvo da forma que Deus salvou, da forma que Deus predestinou, da forma que Ele elegeu, né? Segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Então, no Espírito somos salvos para sempre, salvos. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre nos mostra a verdade, sempre nos dá a certeza que estamos certos. E que, Pai, no Espírito não há condenação. O Espírito já está na posição de salvos, salvos para sempre. Porque o Senhor predestinou, o Senhor elegeu, segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo, Pai, o teu querer. Obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos concede o dom da vida, com mais uma oportunidade de estarmos juntos nessa graça, nesse entendimento e nesse conhecimento, para juntos crescermos firmes e fortes nesse conhecimento. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E você, amados irmãos, que assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de dar seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal, para que demais pessoas venham ser alcançadas pelo entendimento da graça de Deus. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.